vamos dar continuidade à leitura aqui dos prolegômenos para ontologia de ser social, do Jorge Lukács, discutindo aqui a segunda parte dos prolegômenos, né, especificamente onde ele faz uma discussão aqui sobre, bom, no fundo é uma discussão que tem como ponto focal aqui o conceito de estranhamento. O Legômenos é um texto corrido, ele é um texto feito às pressas, né, de um autor que faleceria logo a seguir, né, um autor que já estava doente, fez uma obra magistral, com a ontologia de ser social, que foi inacabada e que ele foi obrigado a fazer um prolegômenos para tentar sintetizar alguns pontos dele, né? Então são dois esforços trágicos, porque é, é um manuscrito e um manuscrito menor para tentar lançar luzes sobre questões que são fundamentais para o nosso tempo. Então, a gente está fazendo as leituras e os comentários. Vamos lá, então. Eu, professor Matheus de Castro, professor da Unesp, está aqui conosco, está também comentando, lendo e comentando essas passagens. Vamos lá. Vamos lá, Giovanni. Então, retomando aqui. Com o objetivo de dizer algo concreto, embora bastante geral, sobre essa linguagem da generalidade humana nascente, note-se, sobretudo, que tal linguagem se exprime no processo e nos resultados do próprio trabalho, né? Evidentemente, por toda parte, vêem-se os traços característicos da unicidade da respectiva gênese concreta. Mas chama a atenção a precocidade com que se teve início a troca de produtos de trabalho, incluindo ferramentas. Se contemplarmos esse fato à luz do círculo de problemas aqui tratado, vemos, do ponto de vista ontológico, que seria impossível uma relação de troca se os produtos do trabalho não possuíssem uma utilidade prática concretizável para grupos sociais diferentes entre si. Se, em última análise, não possuíssem nesse sentido uma linguagem comum. A generalização no uso de novas conquistas, que surgiu precocemente, abre parênteses, pensemos na existência comum e ampla de pedra, bronze e ferro como matérias-primas do trabalho, na difusão do dinheiro como instrumento de um sistema de trocas generalizado, na quantidade relativamente pequena de materiais que figuram como dinheiro, etc. Fecha parênteses. As grandes diferenças, sem dúvida existentes, entre diversos grupos, territórios, etc., em seu respectivo desenvolvimento econômico, jamais podem superar inteiramente essas tendências de uma linguagem comum nos fundamentos últimos da economia. Naturalmente, as diferenças, até mesmo os contrastes entre realizações concretas individuais, nunca devem ser esquecidas. Mas o fato básico de que, no metabolismo entre sociedade e natureza, as possibilidades ótimas sempre têm uma tendência a se impor a longo prazo, resulta da essência do trabalho fundada nos pores teleológicos. E dessa tendência resulta que no desenvolvimento econômico, inclusive na divisão do trabalho, etc.,
Nesse sentido, apesar de todas as diferenças e até contrastes, tal linguagem comum da genericidade não mais muda se impôs como tendência. Pronto, então aqui temos um parágrafo. Você quer comentar, salientar algum aspecto desse parágrafo? Eu acho que Eu para retomar aí um pouco para o nosso ouvinte, né, Giovanni, o Lukács ele está tomando aqui essa questão da adaptação ativa do ser social ao ambiente, né? Como o ser social, como uma totalidade, né, e uma totalidade relativa com os outros seres, né, ou até mesmo com o planeta, onde essas totalidades se realizam, enfim, essa relação, né, essas relações, essa totalidade do ser social, ela tem uma genericidade, né, que busca uma realização completa, porque ela não está pronta ainda. Ela surge com o trabalho, com o porto teleológico, mas ela ainda não se completou. Então ele vem falando disso, né? Que essa forma de agir sobre o mundo, essa adaptação ativa, ela é uma adaptação. Ele chama de uma do trabalho, mas ele também fala dessa ação não mais muda, né? Dessa genericidade não mais muda, ou seja, não é mais só natural, há algo desse ser social que está sendo colocado. E ele vai trabalhar isso como, então, essa possibilidade, esse modo de agir, essa prática, como uma linguagem, né? Esse domínio do ambiente, por um lado, e por outro lado, essa realização dessa, dessa totalidade, desse complexo de complexos, né? Que está aí se colocando nessa genericidade humana. Então, uma nova forma, né, um novo processo, como ele coloca aqui, é um novo metabolismo entre o ser social e a natureza que está se colocando, e esse processo que tem sua base, né, nos seres inorgânicos e orgânicos, está num processo de recuo dessas barreiras naturais, mas ao mesmo tempo está fundado sobre ele, portanto, realiza nesse metabolismo, tem esse laço do metabolismo da sociedade e da natureza. A forma de agir, né, essa forma de agir configuraria um modo comum onde demonstra a importância da base material na realização dessa genericidade, né? Quer dizer, não é algo que se dá de forma ideal, de forma abstrata, pelo contrário, é um processo material de desenvolvimento dessa genericidade, processo histórico e material, que está acontecendo e que, apesar das várias possibilidades de diferença que possam existir em diferentes regiões, em diferentes momentos históricos, tem uma característica comum, que é a realização da essência dessa própria genericidade, né? E que se dá através dessa questão do trabalho, dessa praxis do trabalho, desse modo de agir, né? Que ele está colocando aqui, que é dar respostas a esse ambiente, fazer perguntas e dar respostas. Então, acho que nesse parágrafo, ele está ainda construindo esse processo, né? E tratando como linguagem, né? Ele vai dar esse nome de linguagem, né? Esse modo de agir sobre o mundo, que vai possibilitar a comunicação entre os diferentes grupos, né? É isso que ele está querendo colocar, que apesar de possíveis diferenças entre os diversos seres humanos, né, entre os seres que são agora tratados por ele como seres sociais, essa diferença ela é social, em primeiro lugar, né, mas ela tem sempre algo em comum, que é ser social, né? Então, é essa contradição que se expressa nessa possibilidade de desenvolvimento da genericidade a partir da materialidade, né, onde ela se encontra, né, onde ela está aí se desenvolvendo. Então, acho que é isso, ele está mostrando para a gente essa ideia do desenvolvimento do metabolismo desse sujeito, né, porque
lembrando, igual você falou, né, que a gente está falando do estranhamento, então a gente está falando o quê? Do desenvolvimento também da personalidade, né, nesse processo. É isso, acho que destacar essa parte aqui para que fique retomando aí com o nosso ouvinte aquilo que a gente estava tratando um pouquinho para trás e juntando com esse parágrafo. É isso aqui, aqui o Lukács ele está falando das mediações de primeira ordem, né? Aquilo que o Mesaros vai chamar de mediações de primeira ordem. Não está presente aqui o capital. Está presente essas mediações de primeira ordem que nós podemos identificar já, por exemplo, aqui nas trocas, né? Por exemplo, na difusão do dinheiro, né? Podemos também identificar na própria generalização no uso de novas conquistas, também é importante que se diga entre diversos grupos, né? Grupos, territórios, etc., em seu respectivo desenvolvimento econômico, que são grupos muito diferenciados. Quer dizer, a espécie humana, ela surge unitária pelo fato do trabalho. A unitariedade é o trabalho, mas a diversidade ela é muito maior do que era hoje, né? Nós éramos constituídos por muitos grupos, inclusive muitas espécies de hominídeos, né? Com diferenças, com contrastes, e mesmo assim havia trocas, havia uma linguagem comum nos fundamentos últimos da economia, né? Apesar dessas diferenças, desses contrastes. E isso é que é interessante, está na nossa origem. Se nós pensarmos, geralmente a gente pensa assim, no princípio era o Homo sapiens. Sapiens, ele é que, a partir dele é que você se desenvolveu a ontologia do ser social. Quando, na verdade, a leitura ela é mais complexa, né? No princípio não era o Homo sapiens. Sapiens, o que você tinha era uma diversidade de espécies, de grupos de hominídeos que já dominavam a pedra, o bronze, o ferro como matérias-primas do trabalho, né? Quiçá também nas trocas, havia trocas muito provavelmente, entre os sapiens e os neandertais, e isso figurava como sendo algo que, incluindo ferramentas, né? Quer dizer, as ferramentas eram próprias também, não apenas do Homo sapiens, né? Eram também de outras espécies. Havia uma unicidade no que era, no que, no que dizia respeito ao trabalho, né? A serem produtos de trabalho. Mas essa diversidade ela é parte, né? Ela é parte por conta dessa linguagem comum. A linguagem comum se expressava, né? Essa generalidade humana, né? Se expressava através do, do trabalho, né? Isso é muito interessante, porque a gente geralmente não pensa a generalidade não mais muda, né? Como se ela fosse algo produto do futuro, né? Porque ela já estava presente lá, pelo menos a interpretação que eu faço é essa, como tendência já lá na origem, né? O que houve, na verdade, foi o seguinte: o que houve foi que esses grupos eles foram se extinguindo, né? E ficou apenas uma espécie na Terra, uma espécie, uma espécie que se caracterizava por tribo, por grupos, né?
era uma espécie guerreira, grupos, guerras. Aí você sai já de uma mediação de primeira ordem para uma mediação de segunda ordem, que é o capital, né? O Mesaros ele faz essa distinção. O Mesaros ele já pensa, ele já pensa depois do Lukács. Enquanto o Lukács ele está pensando lá na origem, lá nos fundamentos do ser social, né? O Mesaros ele já pensa já naquela época das diferenças, né? Das contradições que se dava, né? Do surgimento dessa mediação de segunda ordem, né? A partir do qual se constituiu o capital, né? Se constituiu a divisão do trabalho, a alienação, as trocas, o dinheiro, né? O dinheiro não era meramente, né? Não era meramente um instrumento, é, é, como ele passou a ser, né? Um instrumento de um sistema de trocas, mas o dinheiro passou a ser também é, um instrumento de poder, né? O poder ele surge, o poder não está presente aqui no Lukács. O Lukács, ele, pelo menos que eu saiba, ele não coloca aqui o elemento do poder, né? O elemento da disputa. É claro que havia escassez, né? A escassez era responsável pelos conflitos, pelas guerras, pelas disputas territoriais, tal, né? Então você tem um Lukács aqui fazendo uma discussão muito perene, né? Sobre aquilo que de fato que marcou as tendências ontológicas do ser social, né? Isso é importante que se diga, né? Tendo em vista que, na verdade, o que veio a marcar a história humana, ou a pré-história humana, né? Foi esse período aí do, do, do estranhamento, né? O estranhamento não está presente ainda aqui, pelo menos que eu saiba, ainda não está presente como força, né? Alienação como força que possa estar conduzindo essa, esses fundamentos, né? Mas vamos lá, vamos avançar na nossa leitura. Quem sabe vai surgir. Vamos verificar onde é que surge de fato, a partir desses fundamentos últimos, né? Fundamentos últimos da economia, da linguagem comum, né? Inclusive dessas diferenças que havia, contrastes que já haviam, né? Já havia contrastes, diferenças do metabolismo entre sociedades e natureza, né? Já estava postas as condições, né? Naquilo que marcou a essência do trabalho, né? Já fundado nos poros teleológicos, quer dizer, os poros teleológicos já estavam postos a partir desse próprio ser social, né? Então é importante que a gente veja esse movimento que estava se impondo como tendência. Eu sempre penso assim, a, a espécie humana, por tendência, ela, ela teria que ser o que ela foi, né? Quer dizer, havia uma tendência, de fato, né, a que se conduzisse a essa forma das segundas mediações, né, as mediações de segunda ordem, né? Havia uma necessidade nesse ponto aí. Eu já estou além da nossa leitura aqui, mas eu já estou colocando alguns elementos para pensar que o estranhamento, a alienação, ela se coloca como uma necessidade do próprio desenvolvimento social, né? É uma necessidade do próprio desenvolvimento social, inclusive por conta disso que já estava posto desde o começo, né? Eu fico imaginando até a extinção das outras espécies, ela
pelas nossas espécies, que não é muito discutido, inclusive. Lukács não faz uma discussão sobre isso, que eu saiba, não, né? Mas é um fato que deveria ser levado em consideração, né? É claro que tem outros elementos, quer dizer, por que se extinguiram, né? Você tem aí um grande vazio na paleontologia na antropologia para explicar a extinção desses outros hominídeos, né? Que havia, né? A forma como eles se extinguiram, por que eles se extinguiram, né? Quer dizer, isso são processos que levou milhões de anos, né? Quer dizer, se você for ver, por exemplo, uma espécie como o Homo erectus, ele viveu mais sobre a Terra do que nós, né? É impressionante como Homo sapiens ele está há pouco tempo na Terra, né? Outras espécies viveram mais do que nós nesse planeta e se extinguiram, né? Enquanto nós vivemos pouco, conseguimos fazer muito, conseguimos dominar, inclusive, se impor sobre outras espécies, inclusive espécies não humanas, né? Quer dizer, nós, de um certo modo, aí tem outra questão que tem que ser colocada, que nós conseguimos, inclusive, extinguir outras espécies por conta da caça, da coleta, daquilo que marcou mesmo a espécie humana, né? O Homo sapiens. O fato do ser social é um fato realmente relevante. Né? O fato de nós sermos seres sociais, de fato, fez a diferença, né? Eu fico até imaginando, Matheus, como é que seria se nós não fôssemos seres sociais. Se nós fôssemos como outras espécies qualquer, vivendo aquilo que Darwin falou como sendo a seleção natural, né? Quer dizer, o fato da seleção natural, eu penso que ela não implica necessariamente o ser social, né? Quer dizer, o fato aí eu estou extrapolando aqui, eu queria que você me corrigisse se de fato eu posso estar falando bobagem, mas o fato de nós sermos seres sociais não significou que nós tivéssemos vantagens evolutivas, né? Eu não sei se é uma vantagem evolutiva ser social, pode ser até que seja, né? Ser uma vantagem evolutiva sobre outras espécies que não têm essa capacidade, né? É, Então uma, fiquei aberto é, aí. é algo que talvez o tempo possa dizer, né? Pelo como você falou, talvez até próprio pouco tempo, né, dos seres sociais sobre o planeta ainda não traga para a gente informações necessárias. Foi uma vantagem, né, Giovanni? Se a gente observar em alguns aspectos, teve suas vantagens, mas vantagens que trazem contradições, né? É um desenvolvimento contraditório, né? Como você mesmo traz. A gente está, na leitura que a gente está fazendo aqui, a gente está ainda atrás dessa contradição entre o desenvolvimento da personalidade e a questão da alienação, do estranhamento. Mas em termos materiais, a gente conseguiu uma adaptação ativa ao ambiente, né? Quer dizer, conformar esse ambiente às nossas necessidades, né? Obviamente, a partir de uma realidade, de uma racionalidade dessa relação, né? De ser, então. Quer dizer, há uma determinação também objetiva desse processo, né? É um processo que obedeceu a questão de uma funcionalidade, né? A partir do momento que nós agíamos sobre esse mundo, uma resposta se produzia. Essa resposta não era necessariamente algo que a gente controlava, né? A gente poderia observar conexões, né? Me lembro daquela entrevista do Lukács, quando ele responde ao Koffler, ele dá o exemplo da pedra, né? Você joga a pedra cai. Você joga ela de novo, ela cai.
novamente. Você joga de novo, ela vai cair novamente. Ou seja, é algo que se coloca, né, faticamente para o sujeito. E ele lida com essa situação. Né? Ele tem que lidar com esse fato. Então, há uma necessidade de estabelecer essa racionalidade com relação ao ambiente onde se está desenvolvendo, onde se está num processo de relação com todas essas coisas. E nós tivemos algumas vantagens com isso. Agora, em termos evolutivos, ainda aí eu não sei se eu tenho conteúdo para falar, né, da teoria da evolução, se isso é uma vantagem. Acho que talvez o tempo possa dizer. O fato é que esse processo todo, essa racionalidade toda que nós desenvolvemos, né, que nos tira da condição de uma generosidade muda para uma generosidade não mais muda, né, foi uma vantagem no momento, mas também gera hoje, né, esse colapso ambiental no que a gente vive, né? Também é uma outra questão. Estamos à beira aí de um colapso ambiental, à beira talvez de uma guerra, uma nova guerra, sabe-se lá com que consequências, né? Quer dizer, olhando as figuras que hoje estão no poder e governam aí os botões da guerra. Mas enfim, são apenas elucubrações aqui. Perfeito. Vamos então dar continuidade à leitura desse, agora um longo parágrafo que com certeza deve ter coisas mais interessantes. Vamos lá. Só um segundo, Giovanni. É. Se quiser, eu leio, Matheus. Não é só um problema doméstico aqui, pequeno problema doméstico que eu estava resolvendo aqui. Esse trabalho online às vezes tem essas questões, né? Vamos lá. Certo. Vamos lá. Retomando aqui. Essa tendência ontológica fundamental se manifesta, quando possível, mais nitidamente na linguagem no sentido estrito. É de conhecimento geral que seu surgimento está ligado com as mais primitivas necessidades do trabalho e da divisão de trabalho. Assim como é conhecido o fato também evidente da multiplicidade aparentemente incomensurável da própria linguagem e de suas diferenças qualitativas recíprocas, desde o conteúdo das palavras até a estrutura gramatical. Mas não devemos negligenciar um momento, abre parênteses, na prática universalmente preservado de modo geral, fecha parênteses. Todas essas diferenças possuem uma unicidade comprovada na praxis. São, sem exceção, transportáveis, isto é, traduzíveis. Diante da multiplicidade quantitativa e qualitativa, externa e interna das línguas, encontra-se complementarmente o momento de sua traduzibilidade, que implica, porém, no interior das múltiplas diferenças, momentos essenciais de um conteúdo, em última análise, comum. No centro desses momentos, encontra-se que todas as palavras foram postas para expressar a generidade dos objetos. Só as nuances da sintaxe, da combinação vocabular, etc., podem conduzir essa generidade universal, comum a todas as línguas, à especificidade e, eventualmente, à singularidade. Essa universalidade fundamental, que por isso mesmo também é uma base para grandes diferenças imediatas, se expressa em todas as línguas, também no fato de que sua estrutura interna sempre expressa uma determinada tipologia geral
da vida humana que repousa e se diferencia a partir do trabalho. O sujeito e suas ações, sua diferenciação espaço-temporal, a relação de sujeito e objeto, do sujeito com outros sujeitos, etc., formam os fundamentos de toda a estrutura linguística, se considerarmos a língua como importante fator do ser social. Que essas estruturas recebam, nas diversas línguas, modos de expressão concretos diferentes, é um momento importante de sua respectiva constituição específica, de sua história, mas nada muda nessas constatações. Abre parênteses. Que, por exemplo, determinadas relações em uma língua sejam formadas como preposições, em uma outra como sufixos, pode ser muito importante do ponto de vista da linguística, mas permanece relevante para os pontos em comum aqui constatados. Assim, surgem as línguas fortemente diversas, qualitativamente diferenciadas, cuja diversidade desempenhou e ainda desempenha um papel importante no desenvolvimento humano, cuja diferenciação possivelmente jamais irá suprimir esse desenvolvimento humano. Mas que, do ponto de vista aqui decisivo do desenvolvimento universal do gênero, figuram como momentos na unidade objetiva desse processo irreversível. Que também a atual multiplicidade de línguas já seja resultado de um demorado processo de integração de línguas locais, dialetos, etc., paulatinamente sintetizado em línguas nacionais, reforça ainda mais a realidade do processo que esboçamos. A língua como meio indispensável da comunicação socialmente possível, da ação conjunta e do convívio no cotidiano do ser social. É exatamente nessa unicidade última, um sinal da unicidade igualmente última do novo processo do gênero não mais mudo. Pronto. Falando da língua, né? E da tradução, né, Giovanni? Interessante Da isso que ele língua. coloca aqui, né? A tradutibilidade. Bom, primeiro ele diz aqui que a língua ele é um fator do ser social. Quer dizer, não existe fator social sem língua. É. Uma Agora, tendência ontológica fundamental, né? Ele chama aqui, né? é, e ele fala na traduzibilidade, né, no interior das múltiplas diferenças. Quer dizer, o que supõe que diversidade, essa diversidade vocabular, essa diversidade linguística, foi muito maior no passado do que no presente. Você imagina quantas línguas se extinguiram? E que dizia o respeito também a grupos, né? E com estruturas internas muito diferentes umas das outras. Agora, mesmo assim, havia essa traduzibilidade diante da multiplicidade quantitativa e qualitativa, né? Isso é que é Isso é que é interessante, expressar a generidade dos objetos,
né, que podem conduzir essa generalidade universal comum a todas as línguas. As especificidades, essa questão das línguas aqui tem um papel muito importante no desenvolvimento humano, né, em termos de diferenciações, são decisivas e que dizem respeito a essas relações em uma língua, né? Então, se você pegar, por exemplo, o português e pegar, por exemplo, o alemão, aí aí é o exemplo, né? Quer dizer, a língua alemã, ela, ela é muito rica nos seus prefixos, sufixos, a forma como, do ponto de vista da linguística, né? Isso, de um certo modo, desempenha um papel importante naquilo que seja a constituição específica de sua história, né? Porque a história, quer dizer, o trabalho, o sujeito, suas ações, suas diferenciações de espaço-temporal, a relação de sujeito-objeto, do sujeito com outros objetos, né? Então, isso tá traduzido tudo na língua, né? Como se a língua ela fosse a síntese dessas relações que são características do ser social, né? Porque o ser social, o que é que caracteriza o ser social? As relações sociais, as relações eh, do sujeito com o mundo. Isso aqui é interessante, quer dizer, os animais, eles não têm isso, né? Quer dizer, os animais não têm relações assim, imagina a língua, né? Quer dizer, a língua, ela é muito rica em termos, inclusive, do significado do. É por isso que às vezes eu pego um termo que o Max utiliza, está escrevendo em alemão, né? Aí você vai fazer a tradução, a, traduz, a traduzibilidade, né? E às vezes aqui você nota a riqueza que tem aquela, aquela palavra, aquele conceito, aquele nome, né? Que às vezes não aparece na língua portuguesa. É por isso que o trabalho de tradução não é um trabalho fácil, não é meramente, não é meramente você passar o tradutor. Você tem ali elementos que às vezes só certas línguas têm. Certas línguas, elas expressam as diferenças mais do que outras com respeito a essas relações de sujeito e objeto, do sujeito contra os sujeitos, etc., né? E são características, inclusive, das questões né, quando você pensa, por exemplo, o capital, né, o metabolismo social, né, porque aí se dá a relação entre sujeito e objeto, né? Quer dizer, às vezes a língua portuguesa, ela não consegue traduzir essas questões que dizem respeito, inclusive, à questão de poder, de dominação,
né? A estrutura linguística, ela, ela expressa tudo isso daí também, né? Ela expressa tudo isso daí. Se a gente for verificar com cuidado, for levar mais a sério a etimologia, né? A etimologia das palavras, às vezes a gente despreza, né? As pessoas leem um autor como Marx, por exemplo, como se estivesse lendo um autor em língua portuguesa, que às vezes não é, porque ele escreve. Imagina também a forma de você ver as coisas, né, Matheus? A forma de você ver as coisas depende muito da tua língua, né? A língua também ela é uma forma ela é uma visão do mundo, né? Dependendo da tua língua, você consegue ver mais coisas do que outros. Você imagina a riqueza que é isso daí, né? Quantas coisas nós não podemos ver por conta da nossa língua, outros povos conseguem, né? Diz que os árabes têm dezenas de palavras para a palavra camelo. Para nós, um camelo é um camelo, né? É Mas isso, eu tenho sempre, quando eu vou os falar disso árabes com os não. meus, eu sempre os povos que vivem na neve, né? Porque eles têm inúmeras variações de branco. Porque a vida, eles nomeiam inúmeras variações de branco, né? Eu não sei quantas, se são 10, 15, 20, eu não me lembro. Mas eles precisam para manter-se vivo, né? Dependendo do lugar onde eles estão olhando para a neve, e que para nós seria só branco, eles enxergam uma determinada variação, que tem um nome que pode ser um buraco, né? Onde não tem nada por baixo daquela neve, que se ele for por lá, ele cai, enfim. É, uma relação com o ambiente que leva a uma necessidade e uma capacidade, né, de desenvolvimento de uma habilidade. Né? Acho que isso que é também fundamental aqui no que o Lukács está trazendo para a gente aí, que você estava colocando, né? Se a gente volta umas páginas para trás, na 233, no final do primeiro parágrafo, ele diz assim, né? Que ele está falando sobre o trabalho aí, da generosidade não mais muda. Ele diz: se examinarmos esse processo de devir homem no surgimento de uma generosidade não mais muda, na totalidade de seu percurso até aqui realizado, vemos que o período genérico que substitui o do mutismo se manifesta como uma dupla determinação contraditória. E aí ele coloca logo abaixo que essa dupla determinação é de um lado, que cada manifestação, cada coisa, né, cada utensílio, cada coisa que o homem desenvolve, está orientado por esse domínio do ambiente, por essa adaptação ativa, e de um outro lado, para a realização, né, dessa unicidade última, concreta, do ser social. Né? Então, ao mesmo tempo, de um lado, realizando essa diversidade, né, na relação que existe com cada ambiente, porque você, para se adaptar ativamente, né, como a gente está falando na questão da linguagem, vai desenvolver uma linguagem diferente, né, Giovanni? Até porque a gente tem que lembrar que na base dessa ação do teleológico que diferencia o homem dos outros animais, está a pré-videação, né? Ou seja, o projeto da ação, já uma característica simbólica desse sujeito. Né? Então, essa produção do simbólico vinculada como um resultado dessa interação material do homem com o seu ambiente. E por outro lado, da realização aí da sua genialidade humana, né? Da sua unidade última, como uma totalidade, né? Dentro desse complexo de totalidade onde nós vivemos, né? Então, acho que aqui é tudo isso que você estava falando aqui, né? Essas duas coisas fundamentais, né? Da nossa relação com a linguagem, com as múltiplas linguagens, com essa humanidade que está surgindo e que tem reduzido essas multiplicidades, mas ao mesmo tempo que reduz,
englobando na possibilidade da tradução dessas diferentes línguas, também nas próprias línguas internas vão trazendo novidades, né? A nova língua que aquele autor francês, o Dufour, né? Denis Robert Dufour, ele faz a crítica, né? Da nova língua. Quer dizer, enfim, as novas possibilidades que vão surgindo aí dessa relação dos sujeitos de diferentes momentos, mas da importância e dessa dialética que ele vai construindo no pensamento dele para falar para a gente, expressar para a gente essa materialidade do desenvolvimento da personalidade humana, né? Essa materialidade desse processo, né? É muito interessante essa parte do texto. Né? Agora, pelo que eu entendendo, esse período aí que nós estamos falando é um período muito primitivo, é o período do mutismo, né? Quer dizer, onde o que você tem aí é puramente natural, né? Pelo que eu estou entendendo, né? É o período do mutismo, é uma genericidade muda. Quer dizer, por mais que você tenha essas línguas, tudo isso que nós estamos descrevendo aqui, né? Ainda não é o período genérico, né? Ainda não é o período genérico, pelo que eu estou entendendo, que é, esse desenvolvimento ele ainda é um desenvolvimento caracterizado pelo mutismo, né? Eu não sei se você entende assim, né? Essas relações que nós estamos lendo aqui dos sujeitos, ainda é uma linguagem. Só que ele fala que tal linguagem comum da generalidade não mais muda, se impôs como tendência. Quer dizer, Uhum. você tem uma tendência que se impõe, uma linguagem comum, de uma generalidade não mais muda, mas que na origem ela é muda, né? Muda no sentido de ser natural, né? Ser puramente natural, ser algo que diz respeito natural. Estou pensando assim, aquelas tribos, aqueles povos mais primitivos, tal, né? De línguas locais, dialetos, etc, tal. Né? Quando fala aqui línguas nacionais, quando o Lukács fala línguas nacionais, a coisa já muda de papel. Já muda de papel, não sei. Aqui, línguas nacionais pressupõe nação, Estado-nação. É, como é que se constitui o francês, o inglês, né? O italiano, mesmo o português, né? Aí você já está lidando com sínteses, processos de integração de línguas locais, dialetos, etc., tal, que é um desenvolvimento humano, desenvolvimento universal do gênero, que é um processo irreversível. Quer dizer, o que o Lukács está falando assim é um processo irreversível. É como se fosse irreversível. Tudo isso que aconteceu, né, do Homo sapiens para cá, para o Lukács, é um processo irreversível, né? Não poderia ser diferente esse processo, né? Quer dizer, isso é que está na cabeça dele, é um processo irreversível. Você não tem ah, essa passagem, inclusive, do mutismo para o genérico, né? Para a genericidade não mais muda, né? Inclusive para a formação da individualidade, da personalidade e tal.
né? Isso aqui é interessante, que em nenhum momento ele fala em capital, pelo menos que eu estou lendo até agora, ele não fala. É como se isso dissesse respeito a um outro nível de abstração. Ele está falando de processo civilizatório, né? É, que dizem respeito aos humanos. Os humanos, inclusive, aqui não entra nem a questão do poder. A reflexão do poder, ela não está aqui em Lukács, que eu saiba, né? E poder significa ir luta, tal. Nem a questão de escassez se coloca aqui. O que se coloca aqui são processos de integração, adaptação humana, né? Unicidade espaço-temporal, histórica, sociabilidade nascente, desenvolvimentos, a passagem do puramente natural para o social, vamos dizer assim, um social. Agora, o social, eu não sei se necessariamente não mais muda, é, mas você tem aqui a generalização no uso de novas conquistas. Mas essas conquistas é o quê? É o uso de pedra, bronze, ferro, como matérias-primas do trabalho. E o dinheiro como entra, o dinheiro fala aqui como fala de dinheiro, é como instrumento, sistema de troca generalizado, porque para ter troca você tem que ter dinheiro, né? Então aqui você não tem em nenhum momento, Lukács, isso aí é proposital, ele está querendo discutir a, a guerra, o conflito, né? A disputa, o poder, aquilo que de fato é parte da nossa história, né? Mas isso aqui vamos prosseguir. Até agora o estranhamento não está presente aqui, certo? Se você perguntar, professor, o estranhamento aqui está presente? Não está presente. Que eu saiba, não. O que está presente aqui são diferenciações no desenvolvimento humano, né, do gênero, na unidade do processo irreversível, né? E, inclusive, nessas diferenças aqui, contraditórias do processo de desenvolvimento, por teleológicos, com suas decisões e alternativas, mas nada de estranhamento. Pelo menos até agora não. Nessas leituras, pelo menos a de hoje, não. Pode ser que do passado, se o Mateus tiver memória aí para resgatar antes. Mas isso é interessante, que é uma questão metodológica. Isso aí é metodológica. Não é que o Lukács é um idiota que não sabe que a história humana ela é uma história marcada por estranhamento. Mas o que ele está tentando resgatar, isso é metodológico, são esses processos irreversíveis de fundamento a partir daquilo que caracteriza o ser social, né? Quer dizer, aquilo que de fato é a unidade objetiva desse gênero, desse processo, né? A unidade objetiva, não é subjetiva, é unidade objetiva, né? Quer dizer, objetivamente, é muito diferente, por exemplo, de uma leitura freudista. Se você for pegar o mal-estar da civilização, é outra coisa.
Ali você tem agressividade, ali você tem, né, a leitura burguesa e a leitura do homem é lobo do próprio homem. Aqui ninguém está. Aqui, pelo contrário, aqui que você tem aqui né, de forma muito forte, diferenciações, possivelmente jamais irá suprimir esse desenvolvimento humano, que do ponto de vista aqui decisivo do desenvolvimento universal do gênero, figuram como momentos na unidade objetiva desse processo irreversível, né? Quer dizer, é isso que nós temos que ver. Ele está tentando salientar isso porque talvez isso seja importante salientar diante de uma civilização do capital, aonde o que se salienta é a desgraça, é um querendo comer o outro, né? É a bomba atômica, é a guerra, é a agressividade. O Lukács está tentando resgatar o quê? Processo civilizatório. Resgatar aquilo que, de fato, é a unicidade do gênero não mais mudo, do período genérico, daquilo que, de fato, nos caracteriza como espécie, né? Quer dizer, aquilo. E o comunismo seria exatamente isso. Seria o resgate da história humana, não da pré-história, mas da história humana. É assim que eu li o Lukács. Lukács é um grande humanista, mas humanista no sentido não assim trivial, de um cara bonzinho que quer sempre paz e amor. Não. É no sentido materialista. É no sentido de que esse processo que nós assistimos hoje, que o capitalismo mostra, de integração, de desenvolvimento, de tudo isso que nós assistimos, né? Na verdade, tem por base essas, esses importantes fatores do ser social, inclusive a língua, né? A língua, a gente tem tantas línguas assim, a gente não pensa que isso são fatores que caracterizam a unicidade do gênero, né? Ao invés de serem fatores de diferença, de um querer matar o outro, né? Extinguir o outro, quer dizer, isso é o capital. Isso daí é que o Mesaros vai chamar, porque o Lukács ele está assim, ele está nas mediações de primeira ordem. O Mesaros ele vai tratar das mediações de segunda ordem. Isso aí eu recomendo para vocês, né? Inclusive eu estou lendo, mas aí, Matheus, é uma coisa que se você tiver de ler o Para Além do Capital, se você tiver interesse em ler o Para Além do Capital, comece lendo aqui o capítulo 4, Causalidade, Tempo e Formas de Mediação. Isso é muito interessante, porque aí é que ele vai tratar das mediações de segunda ordem, que é o capital, né? Quer dizer, como é que uma espécie, ela tendo essa base de integração, né? Porque mesmo as línguas serem tão diferenciadas assim, você tinha um elemento de tradutibilidade, né? Quer dizer, isso gera um elemento mostrando de... Então, esse capítulo do Para Além do Capital, o capítulo 4, ele é muito interessante, né? Na verdade, são dois capítulos, é o capítulo 4 e o capítulo 13, que se intitula Como Poderia o Estado Fenecer. Capítulo 4 e capítulo 13 do Para Além do Capital, porque é um livrão catatal, mas fica a dica aí para vocês aí que tiverem interesse e entenderem essa reflexão materialista, né, de um marxismo
de marxismo de um novo tipo, marxismo ontológico, né? Que a gente está tentando aqui resgatar. É isso. Meu caro, nós paramos por aqui ou ainda dá para ler alguma coisa? Tem um parágrafo curtinho aqui, Giovanni. Se você quiser, a gente lê ele e finaliza. O que você acha? Tem, parágrafo aqui? Tem aqui? Tem. Pois Próximo é. é curtinho. Então, se é isso aí, vamos nessa aí. Vamos Manda lá, bala. que é bem curtinho aqui, a gente já termina É, esse parágrafo também. Que manda ele vai bala. entrar na ciência aqui, ó. De Hum, modo tão marcante como o trabalho e a linguagem, a ciência, que brota do processo laborativo, é paulatinamente constituída de uma independência aparentemente plena. Mostra esse tipo de unicidade processual. Para compreender corretamente a ciência na sua gênese ontológica, devemos partir daquele momento do pôr teleológico no trabalho, segundo o qual este só pode ser realizado, de acordo com Marx, se o seu resultado desejado, o fim posto, já existe pronto na cabeça do ser humano, antes do ato de pôr. Que experiências de trabalho, por vezes, possam impor uma modificação durante o processo de concretização. Nada muda na validade geral dessa situação. Também se entende por si que esse planejamento mental que acontece, que antecede o trabalho, tenha sido no início apenas coleta e aplicação de experiências, assim como que, no curso do aperfeiçoamento do processo elaborativo, esse pensar que precede ao próprio pôr, essa elaboração mental de pôr fins e meios de realização, teve de se generalizar e, com o desenvolvimento da divisão do trabalho, também teve de se autonomizar. Aqui ele já começa a aproximar da gente, né? pronto. É, porque ele está tratando daqueles complexos, né? Ele começou a tratar aí do trabalho e a linguagem, agora está trabalho e a ciência, Uhum. né? E aí é um tema muito importante, a ciência aí, porque, na verdade, são questões modernas, aí não é uma questão meramente do passado, não, né? A questão da linguagem é uma questão muito moderna. Essa discussão toda aí que se faz, não a perspectiva ontológica, tá? Ele já deu. E a questão da ciência, ele também vai resgatar aí as raízes da ciência, né? Quais são as raízes da ciência? O trabalho, né? A gente esquece às vezes né, que a ciência tem como raiz o trabalho, né? A experiência de trabalho, né? Mas elas têm uma raiz em comum aqui. Ele está tentando mostrar exatamente isso. Essas raízes comuns aí entre a ciência e o trabalho, né? Então, bom, no próximo desenvolvimento a gente vai exatamente estar tratando disso daí, tratando do trabalho intelectual, do trabalhador físico, né? Quer dizer, do trabalho intelectual, né? E aí de uma questão que já vai nos remeter aí a mediação de segunda ordem, que é a questão, essa divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual, mas evidentemente a questão fundamental aqui é a questão da ciência, né? Porque se fala ciência, a gente vai ter que discutir em algum momento aqui a tecnologia, né? Quer dizer, aí a gente vai estar exatamente nas questões mais atuais ainda,
né? Queira ou não queira, a gente vai estar assim, vai estar vai estar ladeando assim o capital, porque quando você fala em tecnologia e fala em divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual, você já no outro campo, né? Mas eu acho que o Lukács não vai chegar a esse campo do capital, não. Ele não tem interesse em tá discutindo essa questão aí do, do capital, embora ele faça referência à questão dos formas de Estado, camadas de classes, né? Isso aí ele faz referência, sim, né? Ele fala, inclusive, até aqui na acumulação primitiva. Se a gente for ver, é um texto muito rico no aspecto de estar fazendo reflexões assim é, de fundo, certo? A gente está num marxismo que não tem outro autor marxista que faça esse tipo de reflexão. É uma reflexão ontológica no sentido de a raiz dos fundamentos do ser social, né? A partir do qual a gente possa estar pensando o nosso tempo, mas ele está querendo pensar exatamente esses fundamentos ainda aí. Evidentemente, em algum momento aí o estranhamento vai estar aparecendo. Quando aparecer o estranhamento, aí você me dá um alerta aqui. Diz, olha o estranhamento aqui, Tada, porque ele está falando aqui dos fundamentos aqui do vínculo entre a ciência e o trabalho, entre a prévia ideação, né? Isso aí É, parece que é ele vai importante. transitando, né, Giovanni, entre os diversos elementos categoriais aí, É, para falar exatamente. dessa unidade interna do sujeito, constituída a partir dessa base material, né? Ele fala aqui de uma unidade interna, né? Quando ele começa, onde a gente começou exatamente ali, né, quando ele está falando de personalidade, né? Tá bem? Ele fala ali de que ordene as atividades que são também subjetivas, né? Então, a necessidade de uma unidade interna, mas não uma unidade Exa interna que seja né, que seja burocrática ou que seja um princípio universal, pelo contrário, né? Ela, essa unidade interna, ela é materialmente produzida. E aí ele transita entre os diversos tempos históricos, né? Questão espaço-temporal, ele vai para estabelecer um universo categorial para dizer para a gente, olha, a partir disso que nós vamos falar do estranhamento, porque o estranhamento é uma paulada, né? Compreender essa contradição de um processo de desenvolvimento de um processo de desenvolvimento tão complexo, né? De vários complexos em interação, né? Então, acho que realmente ele vai com bastante cuidado transitando e expondo as ferramentas categoriais para a gente poder acompanhar. É que é grande o é, negócio, ele precisa de muito papel. eu não sei se você tem acompanhado as minhas postagens no blog aí sobre as Sim, metamorfoses do estranhamento. As sim. metamorfoses do estranhamento. E eu penso, não sei se eu tratei no última postagem, eu vou tratar no próximo, sobre essa questão da necessidade da alienação. Quer dizer, na perspectiva de Lukács, o estranhamento ele é necessário para o desenvolvimento, inclusive, do ser social. Isso é que é interessante, né? Para a gente entender essa dialética, como é que uma coisa que nós condenamos foi necessário para que a gente possa ir além daquilo que somos. Então, quer dizer, você tem isso na reflexão de Marx e eu penso que tem na reflexão de Lukács, né? Quer dizer, por isso que
que o estranhamento ele está lá na origem lá da, do próprio ser social, né? Ele está na origem do próprio ser social, ah, e que, de um certo modo, acompanha o desenvolvimento desse ser de forma contraditória, né? Quer dizer, você tem a contradição aí, mas isso aí é uma questão que a gente vai discutir depois. Então é isso. Na próxima leitura, a gente vai estar dando continuidade a essas reflexões.